Glória a Deus, aleluia. Estamos mais uma vez na nossa campanha de jejum e oração, 40 dias de consagração ao Senhor. E concluímos ontem na nossa segunda semana, sendo que são 6 semanas. E hoje estamos iniciando a terceira semana deste jejum. Amém? Você que está aí conectado conosco, vamos orar juntos, vamos nos consagrar juntos. Hoje é o dia número 15 desses 40 dias de jejum e oração, e nós já vamos à palavra. Ontem nós tivemos um momento de celebração, tomando posse dessa conquista dos montes de influência, nós damos por feito aquilo que clamamos e tomamos posse daquilo que apresentamos diante de Deus. Amém? Então, hoje nós iniciamos a terceira semana deste jejum, debaixo da palavra de evangelização pessoal. Esta reflexão de hoje está baseada no livro de A Carta aos Romanos, que eu já estou abrindo aqui na minha Bíblia online. A Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 14. Enquanto você procura, eu te animo a você estar deixando o teu like, tá? Nos ajuda cada ação dessas. São as 3 ações principais para movimentar um canal. É você deixar seu like, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo com mais alguém, que nós possamos chegar a mais pessoas. Isso faz com que o canal, por si só, ele se torne mais visível para que outras pessoas, quando entram no YouTube, apareça nas opções de vídeo. E você nos ajudará a estar chegando, alcançando mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Então, com a voz um pouquinho rouca ainda, de tanto trabalho essa semana, tanto usar a voz, mas vamos dando glória a Deus, tá? Aprendendo a cuidar dos instrumentos que Deus nos deu, e vamos continuar. Então, carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15. Amém? Diz assim, olha que interessante, eu estava na Reina Valera, que é a versão em, em espanhol. Pronto. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Essa é a tarefa principal que você e eu temos nessa terra, como filhos de Deus, como servos do Deus Altíssimo, como soldados do exército dos céus aqui na terra, né? Anunciar as boas novas de salvação, sabendo que, claro que é maravilhoso quando a gente vai aprofundando no conhecimento, mas a gente não pode esperar para anunciar essas boas novas só quando a gente estiver aprofundado. A gente começa anunciando, contando o que já ele fez na nossa vida e o que a gente sabe. Amém? Que ele é o nosso único e verdadeiro Salvador, que ele é o único verdadeiro caminho, que fora dele não há paz verdadeira, ele é a verdadeira paz, que ele é a rocha firme onde nós nos colocamos de pé, que ele é o nosso tudo. Amém? Então, essas são as perguntas que Pablo fez. São dramáticas e nos sacodem. A fé cristã implica no anúncio das boas novas. A outros, simplesmente aos outros, às pessoas. Sem fé é impossível invocar a Cristo. E este fato implica poder ouvir Ele, que é o mais importante. Em outras palavras, se não pregarmos a Cristo, é impossível que alguém possa ouvir
dele e ter fé. É por isso que o verdadeiro evangelho é daqueles que vão, daqueles que fazem a vontade de Deus. O verdadeiro evangelho vive naqueles que vivem o evangelho. E é por isso que o versículo 15 fala da formosura do mensageiro que leva esta mensagem de salvação. O que implica numa evangelização pessoal. Como comenta Martim Lutero, com grande atualidade, os pregadores são chamados formosos, não por causa da sua pureza, pois que não pregam o evangelho por vantagem pessoal ou vanaglória, porém só por causa da sua obediência a Deus e pela salvação dos seus ouvintes. Não se trata de nós, se trata de Cristo e do poder que Ele tem e daquilo que Ele pode fazer na vida daqueles que decidem acreditar. Porém, antes de que as pessoas possam aceitar uma mensagem, devem ter a oportunidade de ouvi-la. A igreja tem a responsabilidade apostólica de pregar as boas novas a todo o mundo. Se não o fizermos, então os inconversos ignoram a verdade. Quando uma pessoa compra um carro, não paga se primeiro ele não viu e o aprovou e o experimentou. Da mesma maneira, não podemos esperar que as pessoas invoquem a Jesus como Senhor se nós não o apresentamos de forma clara, através do nosso testemunho de palavra e de conduta. Dar a conhecer Jesus, quem é Jesus e o que ele fez é fundamental para que possamos confiar nele e entregar as nossas vidas. Martim Lutero dizia assim: o nosso trabalho é levar o evangelho aos ouvidos, e Deus o levará dos ouvidos aos corações. Sabe aquela passagem quando diz que não é por força nem por violência, porém pelo convencimento do Espírito? Uma vez que a gente anuncia, a gente simplesmente conta, fala a verdade, a gente prega o evangelho, a gente cumpriu a nossa missão. O efeito que o próprio evangelho, que o poder da palavra vai realizar na vida de cada um, no coração, na mente de cada um, já é com o Espírito Santo. Você precisa entender que não se trata de nós. O nosso foco não está em nós, mas no poder do próprio Evangelho da Paz. Por outro lado, Pablo levanta uma pergunta que deve ser respondida. E quem pregará se não for enviado? Ninguém pode decidir por sua conta ser um pregador. O reino é seriamente afetado pelos que buscam satisfazer seus próprios interesses e não se importam com nada com respeito ao desenvolvimento do reino. Mas também é verdade que os pregadores não são contratados pelas igrejas para o cumprimento de certas tarefas. Se a igreja precisa de pregadores, não deve andar por aí recrutando em seminários ou institutos bíblicos. Isto é o que fazem as empresas quando vão às universidades para procurar profissionais. Quem chama e envia aos pregadores é o Senhor. Sem este chamado, ninguém deveria pregar. Na verdade, todos os cristãos temos a enorme responsabilidade de nos ocupar
da evangelização aos perdidos. A comissão de proclamar o evangelho do reino não está limitada aos que sabem ler e escrever, que têm dinheiro para viajar ou são graduados no Instituto Bíblico. A evangelização pessoal depende de cada pessoa, cheia do Espírito Santo. Cada crente tem a responsabilidade de cumprir um ministério apostólico, como enviado do Senhor para proclamar o evangelho. E é nesse sentido, qualquer discípulo de Jesus pode ser um evangelista como Felipe, ou como os miles e miles de cristãos do primeiro século que introduziram ao reino de Deus a mais de 1 milhão de pessoas em menos de 70 anos. Se temos olhado para o outro lado e nos desentendido das perguntas que faz Pablo na passagem que a gente acabou de ler no início, oremos então ao Senhor pedindo perdão em arrependimento. Vamos clamar para que o Espírito Santo nos impulse a dar uma resposta responsável a estes interrogantes, assumindo o mandato de Jesus de ser suas testemunhas, os apresentadores oficiais da sua pessoa e obra àqueles que ainda não o conhecem. E cheios do Espírito Santo, respondamos à pergunta apostólica: quem pregará? Dizendo ao Senhor: aqui estou, envia-me a mim, como registra Isaías 6, versículo 8. Que você e eu possamos assumir esse lugar de responsabilidade, de compromisso, de coragem, de ousadia, mas principalmente de amor. Porque se a gente não vier a Deus para cumprir a sua palavra em amor, de nada vale. O efeito do amor é poderoso demais para transformar as nossas vidas primeiro e depois as vidas daqueles que tocarem a nossa vida, que se encontrarem com a nossa vida. Nós somos referência. A sua escolha é ser a boa referência ou a ruim. Qual é o testemunho que você tem dado? Qual é a batalha que você tem lutado? O que falta você obedecer aquilo que você já conhece da palavra que ainda não conseguiu realizar? Nós temos um Deus grande demais, bondoso demais, maravilhoso demais, amoroso demais, misericordioso demais. Nós temos um Deus tremendo, grande, 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 majestoso, santo, santo, perfeito. Nós temos um Deus que nos amou tanto, que se doou a si mesmo para morrer em nosso lugar. Só isso já é suficiente para que nós possamos nos levantar e corresponder a Deus, por cima de tudo, a Deus, com essa mesma intensidade, com esse mesmo amor, nos doando por inteiro para fazer a vontade dele, para levar esse amor para quem for, porque ele falou para todo mundo. Ele não isentou ninguém. Somos nós que sentamos. Somos nós que discriminamos. Somos nós que pretendemos escolher a quem pregar e a quem não. Nós precisamos nos parecer cada vez mais a Jesus, de fato. A igreja de Jesus precisa ser a cara de Jesus. Em um nome de Jesus, que hoje nós possamos nos curvar diante dele em oração, para clamar por essa transformação na nossa vida. Deus amado, nesta transmissão nós queremos nos curvar diante de Ti, meu Senhor. Eu apresento a minha vida e a vida de cada um daqueles que estará escutando essa mensagem, para que o Senhor possa cativar o nosso coração, para que o Senhor possa cativar a nossa mente. Nós nos entregamos a Ti, meu Deus, te pedimos perdão pela nossa negligência no evangelismo, papai, no anunciar as Tuas boas novas de salvação. Deus, eu quero te pedir, meu Senhor, nos levanta com coragem, nos revista, Senhor, com Teu Espírito, nos enche, para que nós possamos nos posicionar, meu Pai,
como soldados do teu exército, e não mais como meninos espirituais. Nós queremos agora comer o alimento sólido e assumir a responsabilidade, o compromisso, com prazer de te servir. Senhor, como um gesto de gratidão, de amor, em resposta a esse amor tão grande que o Senhor tem por cada um de nós, que nós possamos compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor já fez por toda a humanidade, ao morrer naquela cruz, derramando até a última gota de sangue, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Nos ensina, Pai, a alcançar cada promessa que o Senhor já lançou na sua palavra sobre nós. Nós queremos tomar posse, Pai, de tudo que nos foi dado na cruz, meu Pai. Em nome de Jesus, muda a nossa mente, papai. Transforma-nos para que possamos te louvar, te exaltar, te bendizer com gozo, na alegria de sabermos salvos por ti, amados por ti. Em o nome de Jesus, meu Pai, não permitas que as lutas que enfrentamos, os problemas que temos, venham apagar essa chama em nós. Amantereme canturimi quemanácia. Abarabaxereme comanás, tereme comanaya. Remanturimi quebadas, tereme comanaya. Eu profetizo em nome de Jesus, que aonde chegar esta transmissão, essa mensagem, o teu Espírito, através do poder da tua palavra, irá transformar corações. Remantereme canturimi quebadas, tereme comanácia. Manifesta-te com poder e graça, papai. Manifesta-te, Senhor. Convence, Espírito Santo de Deus. Levanta, Pai. Reman tereme cobadas, tereme comanácia. Inaman turimi quemanácia. Seja louvado o teu nome, meu Deus. Exaltado e bendito em cada um de nós e através das nossas vidas, onde quer que vamos. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. Amém e amém. Nós iniciamos essa terceira semana, hoje, falando da Igreja Apostólica, e essa foi a primeira palavra com respeito à evangelização pessoal, mas eu quero fechar com essa passagem que inicia essa terceira semana, que está em Lucas, capítulo 9, Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, capítulo 9, versículo 1 e 2. Jesus envia os 12. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Aquele que se levanta acreditando na palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, ele vive o poder da palavra na sua própria vida. Não perca essa oportunidade de você viver o sobrenatural na presença de Deus. Se permita você ser cheio do Espírito Santo, em o nome de Jesus. A igreja é apostólica não só porque baseia sua fé na doutrina que ensina os escritos apostólicos, porém, sobretudo, porque tem uma missão apostólica que cumprir no mundo, conforme ao mandado de Jesus. A comissão que foi dada aos 12 é exatamente o mandato que o Senhor Jesus tem deixado à sua igreja para que se cumprisse até que ele regresse, voltasse em glória. Essa missão é tripla: proclamar o evangelho do reino, sarar os doentes e expulsar os demônios. De alguma maneira, ao longo dos séculos, a igreja tem cumprido com essa missão. Nossa existência histórica é prova de que tais ações não pararam em nenhum momento no passado. Porém, devemos admitir que, por diversas razões, nem sempre cumprimos com esta missão tripla que Jesus nos confiou. Muitos evangélicos têm sido fiéis em levar a mensagem de salvação de todas as formas possíveis, mas não têm sido efetivos
na hora de ministrar cura aos doentes, nem em trazer liberdade aos oprimidos por Satanás e os seus demônios. Está na hora de que, cheios do Espírito Santo, nós possamos nos dispor a cumprir toda a missão encomendada. E nesta terceira semana, nós nos propomos orar pedindo ao Senhor para que nos ajude a compreender o pleno alcance dessa nossa missão. Ao Filho que nos encha da sua autoridade no seu santo nome para cumpri-la, e ao Espírito Santo para que nos dê o poder para levar a essa missão até o final, com a segurança de que contamos com a sua pronta resposta, agimos em consequência. Que Deus te abençoe, que Ele te encha de coragem, que você possa se levantar, ser cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio da autoridade do Senhor, para que você possa cumprir essa missão completamente, em toda a sua plenitude. Em nome de Jesus, a gente se vê amanhã, no dia 16, desses 40 dias de jejum e oração e renovação pessoal. Que Deus renove as tuas forças e que Ele te faça pleno. Em nome de Jesus. Amém.